Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso. Lembrando, ensino religioso não é aula de religião, mas é o conhecimento sobre a diversidade cultural e religiosa do Brasil. Conhecer para respeitar. O objetivo desta aula é compreender a importância dos ritos e rituais. Então, a aula é sobre ritos e rituais. Como forma de manutenção das tradições. São os rituais que mantêm as tradições religiosas. Entender a diferença entre rito e ritual e as suas funções. Para início de conversa, vamos falar do Pequeno Príncipe. Vocês já assistiram, já leram sobre o Pequeno Príncipe? O Pequeno Príncipe, em um momento lá do desenho, do filme, da história, ele está conversando com a raposa. E ela diz assim: teria sido melhor voltar na mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais for chegando a hora, mais eu sentirei-me feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta, agitada. É preciso ritos. Olha o que a raposa falou para o Pequeno Príncipe. É preciso ritos. E ele perguntou: mas o que isso quer dizer? O que é isso? O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. E ela respondeu: é uma coisa muito esquecida. Disse a raposa: faz com que um dia seja diferente do outro, uma hora seja diferente da outra. E eu pergunto para vocês, o que são ritos? O que são rituais? Você já viu algum ritual? Você tem algum ritual no seu dia a dia? Se sua família tem alguma religião, você já participou de algum ritual? Bom, nós vamos então nesta aula nos perguntar sobre a diferença entre rito e ritual, o que são os ritos, o que são os rituais. Aqui nós temos algumas imagens para instigar vocês a pensar sobre o que são os rituais. Bom, para início de conversa, vocês já devem ter ouvido falar do ritual do batismo. O batismo é um ritual. Muitas pessoas já foram batizadas. Os católicos, quando nascem, o neném é batizado. Os evangélicos, pentecostais batizam adultos. Os povos indígenas têm seus batismos também, onde eles ganham um nome. Budistas, orientalistas, tem uma série de rituais. Mas um dos mais conhecidos é o batismo. Então, o batismo é um rito de passagem. Você conhece algum tipo de batizado? Vamos fazer uma chuva de ideias, um levantamento sobre o que vocês sabem sobre ritos e rituais. Escreva todas as palavras que você conhece sobre os rituais de batismo. Depois organize um breve texto. Vou explicar de uma maneira mais simples. Pense a ideia do batismo. Por que eu estou fazendo a atividade antes de começar a aula? Para fazer uma coleta de dados e informações. Escreva no seu caderno todas as palavras que vêm na sua cabeça quando você pensa a palavra batismo. Vai escrevendo as palavras. Depois você junta essas palavras e escreve uma frase ou um parágrafo. Depois nós retomamos a partir dessa atividade. Agora é com vocês.
Voltamos com a aula Paraná, ensino religioso sobre ritos e rituais. E vocês foram convidados a fazer uma chuva de ideias. Em inglês é brainstorm, mas em português é chuva de ideias mesmo. Você escreve todas as palavras que você conhece sobre o assunto e depois você te organiza. Bom, o que a gente sabe sobre batismo? O batismo tem a ver com água. No catolicismo derrama água na cabeça da criança. Os evangélicos mergulham na água. Isso repetindo o que São João Batista fez lá na origem do cristianismo com Jesus. São João Batista, por isso o nome batismo, batizou Jesus, derramou ele na água e ele lavou os pés do João Batista. O que mais que a gente pode saber sobre o batismo? O batismo te inicia em determinada religião, no cristianismo ou nas outras religiões. Existem batismos indígenas, alguns envolvem inclusive sentir dor, porque o batismo é feito quando a criança deixa a infância e entra na fase adulta. Mas existe uma infinidade de rituais de batismo. O batismo, então, é um rito de passagem. E por aqui começamos nossa aula sobre ritos e rituais. Bom, nas religiões existem diferentes tipos de ritos, que são compostos por rituais, ou seja, o rito é a categoria mais ampla, como o rito de passagem ou de cura, enquanto o ritual são os gestos, as ações que compõem os ritos. Muitas religiões possuem ritos de passagem como batismo, que é um grande exemplo. O que se diferencia são as formas ritualísticas. Ou seja, as religiões têm o rito do batismo. O que muda? O tipo do ritual. Como eu já disse, o católico batiza neném, o evangélico batiza adulto, o indígena batiza a criança que está entrando na fase adulta e assim sucessivamente varia de acordo com a religião. Existem diversos tipos de ritos e rituais, entre eles se destacam os mortuários, ou seja, fúnebres, os de iniciação ou passagem, comemorativos, de cura, entre muitos outros. Bom, o que são ritos de passagem? Os ritos de passagem são celebrações que marcam a mudança de status de uma pessoa dentro da sua comunidade. São realizados de diversas formas. Essas cerimônias, mais do que representar uma transição particular do indivíduo, representa uma progressiva aceitação dele dentro da sua comunidade. Ele passa a ser inserido, assim, tanto individual como coletivamente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa quando é batizada, ela passa a ser cristã. Então, a partir daquele momento, ela está dentro daquela comunidade. Mais do que o lugar dela, agora como cristão, é o papel dela dentro da sua religião. Assim acontece com os indígenas, com os africanos, as religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé e tantas outras. Quando a pessoa é batizada, ela faz parte daquela comunidade agora. É um rito de passagem. Mas tem rituais de cura, rituais funerários, uma série de rituais. E os rituais são fundamentais dentro das tradições religiosas, porque eles não só mantêm o elo, segundo a sociologia, uma ciência chamada sociologia, eles mantêm a coesão social, mas também mantêm a história, a tradição e a cultura viva. Ritos fúnebres são cerimônias realizadas por causa da morte de um ente querido, de uma pessoa com quem se tem parentesco. Os ritos fúnebres variam conforme a cultura e a tradição. Por exemplo, no contexto cristão, o velório, momento de orações, é um momento de comoção, as pessoas ficam emocionadas. Então, quer dizer, dentro do contexto do cristianismo, se chama velório, você vai velar o morto. Mas, em outras tradições, não é um momento de tristeza, em alguns é um momento até de alegria. Como podemos citar o exemplo da animação A Vida é uma Festa. Ela traz elementos da religiosidade popular mexicana, chamada de Dia de los Muertos, que se tornou um feriado cultural, onde se festeja e se brinca de forma irônica com a morte, misturando o sagrado e profano, num sincretismo religioso entre a fé católica e a religiosidade dos povos indígenas aztecas. Você já ouviu falar do Dia de los Muertos no México? Já assistiu alguma animação ou filme? Sabia que isso influenciou a criação do Halloween norte-americano? O Halloween, a festa popular norte-americana, tem influência do Dia de los Muertos mexicano, que por sua vez é formada por duas religiões, o catolicismo e a religiosidade indígena.
que junto então deu o Dia dos Mortos, que tem essa animação. Fica a dica aí para você assistir com a tua família. A vida é uma festa, é uma outra forma de lidar com o ritual fúnebre da morte, que para nós, na nossa cultura cristã, é um momento de seriedade, serenidade, comoção, onde as pessoas costumam orar, limpar os túmulos e manter o respeito pelos entes queridos. O Dia dos Muertos, então, é uma data comemorativa no México, acontece no dia 2 de novembro, mas pode durar até 7 dias, na qual o costume é se vestir de morto, de caveira, enfim, e visitar o túmulo dos entes queridos, preparar altares com alimentos na casa, velas e enfeitar as ruas da cidade. Então, quer dizer, eles preparam a casa, mas também preparam as ruas da cidade e eles fazem toda uma ornamentação para o Dia de los Muertos, que acaba sendo uma grande festa. Eles se vestem como mortos porque eles acreditam que nesse dia os mortos vêm até os cemitérios e as cidades. Então, para não se confundir, aliás, para se confundirem uns com os outros, eles também se vestem com caveira, se vestem de maneiras típicas, que é uma parte da influência indígena desta festa. Mas é um ritual fúnebre, diferente daquele que acontece no Brasil. Bom, no Brasil, nós chamamos de Dia de Finados, e é comum a ida ao cemitério, colocar velas, flores nos túmulos dos amigos, dos entes queridos já falecidos, num clima de introspecção e respeito. Também se costuma limpar os túmulos antes do Dia de Finados. Você já foi algum dia no cemitério com a sua família no Dia de Finados, ou na sua casa, ou é um dia comum? Então, isso varia muito de família para família, varia muito de acordo com a religião de cada um. Mas aqui no Brasil, o fato é que chama-se Dia de Finados. O importante é a gente respeitar a religiosidade dos outros. Bom, no contexto oriental, no budismo, eles chamam de Obon. O Obon, que é uma tradição religiosa mais importante do Japão. Acredita que durante esse período, os espíritos retornam às suas casas, muito parecido com a ideia lá do México, para se reunir com a família. Por isso, eles ofertam alimentos, bebida como frutas, vegetais, arroz, doces artesanais e chá verde. Eles fazem um altar nas suas casas para receber o ente querido e ofertam alimento para eles. Inclusive arroz, leite, incenso, entre outros. E é um momento de meditação. O bom também é um período onde as famílias visitam os túmulos e eles fazem um ritual de limpeza. Com balde especial de água e concha, eles lavam, derramam sobre o túmulo. Esse é um momento de se dedicar um tempo aos entes que já se foram. Então é um ritual oriental. No final desse ritual, chamado de Obon, as famílias se despedem com lanternas, feitas de papel com uma vela dentro, chamado de Shouchin, na água de um rio, em uma cerimônia chamada de Toro Nagashi, que significa lanternas flutuantes. A prática tem como finalidade iluminar o caminho das almas de volta para o mundo das almas. É muito conhecido, muito bonito. Então eles fazem lanternas para guiar o espírito dos seus parentes, dos seus entes queridos e amigos de volta. Soltam em rios e elas vão com essas velas acesas. É um ritual muito bonito. Então, agora nós vamos fazer uma atividade. Bom, escreva um texto relatando o que você aprendeu nesta aula sobre os ritos e rituais. Não se esqueça de depois socializar com os seus colegas. Então, escreva aí pelo menos um parágrafo sobre o que você aprendeu nesta aula. Porque ensino religioso, como eu já disse, não é aula de religião. Estamos aqui conhecendo a diversidade para respeitar a religiosidade dos outros. Agora é com você.
voltamos com mais Aula Paraná. E vocês foram convidados a escrever um breve texto sobre o que vocês aprenderam nesta aula sobre ritos e rituais. O importante é perceber que os ritos e rituais ajudam na manutenção das tradições religiosas, que existem diferentes tipos de ritos, como ritos mortuários, propiciatórios, de cura, de iniciação, entre muitos outros. O que diferencia os ritos são os tipos de rituais. E cada cultura, cada tradição religiosa, possuem ritos e rituais diferentes. Por exemplo, de batismo, que falamos no início da aula. No cristianismo, existe o costume do batismo para os católicos quando a criança nasce, para os evangélicos quando ela está adulta. Em outras tradições, como indígena, africana, também tem rituais. Comum usar a água ou outros elementos. Mas por que a gente está estudando ritos e rituais de diferentes religiões? Conhecer para respeitar. Este é o objetivo do ensino religioso escolar, em sala de aula. Não é aula de religião, como eu falei no início da nossa aula, mas sim o conhecimento. Essa é a função da escola, trazer conhecimento e nos tornar cada vez mais cidadãos, aqueles que respeitam a religiosidade do outro. Você não precisa acreditar numa palavra do que o outro diz, mas tem o dever cívico de respeitar. Bom, retomando aqui nossa aula, aprendemos que os ritos e rituais fazem parte das culturas e tradições e organizações religiosas, que existem ritos de passagem, iniciação, fúnebres de cura, entre outros. Os ritos variam conforme cada cultura e cada povo, mas o mais importante, eles são importantes para manter a tradição, a manutenção da identidade de diferentes civilizações. E encerramos nossa aula com o finalzinho da poesia do poeta Braulio Bessa, poeta de cordel brasileiro. E no finalzinho da sua poesia ele diz o seguinte: seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se você não conseguir ser amor, seja pelo menos respeito. E até a próxima aula.